Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Roda de Entrevista. A conversa hoje é sobre doação de órgãos, já que este mês acontece a campanha Setembro Verde, que conscientiza sobre a importância de doação. Este e outros assuntos nós vamos conversar com a coordenadora de distribuição de órgãos e tecidos, Simone Scaff Abdala. Ela que é uma das responsáveis no estado de Goiás pela campanha. Simone, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente para falar de um assunto tão importante, né? Boa noite, Enzo, boa noite, Lili, boa noite, Honório, né? Eu que agradeço em nome da Central, né, da Secretaria de Saúde, da nossa Superintendência, o espaço para nós podermos discutir um assunto tão sério, que é um tratamento. Com certeza. Né, e que precisa ser falado, porque envolve temas difíceis, né, como a morte. Vamos trabalhar muito bem isso. E ajudando a gente aqui nesse bate-papo, nós temos a Lili Moreira, ela que já tem uma larga experiência em acolhimento, em recepção, em projetos em hospitais. Hoje é comentarista da Rádio Interativa FM. Há 10 anos. Há 10 anos, né? Está aí lá na Interativa uma vez por semana? Duas vezes de manhãzinha, né? E a Honória Dietz da Vinha FM mais uma vez com a gente aqui. Te agradeço também, Honória. Prazer. Muito bom estar com vocês aqui. Simone, então começou a campanha que esse ano, esse mês especificamente, doação de órgãos transformando vidas. Fala um pouquinho da campanha. Lógico que a gente vai falar da campanha ao longo de todo o programa, mas um briefing da campanha. Então, a campanha em setembro, o Setembro Verde, o Verde da Esperança, né, para quem precisa de um órgão, ela é acentuada em setembro, mas as ações são desenvolvidas durante todo o ano. Todo ano a gente faz ações de orientação, esclarecimento, nas escolas, nas faculdades. Nós temos muita parceria com as ligas de transplante e de medicina da UFG, da Católica, né? Então, as ações são desenvolvidas em shoppings, em igrejas, aonde eles nos convidarem. Nós vamos e nós também solicitamos a abertura, né? E aí, nós estaremos fazendo, a gente tem feito esse ano uma mostra fotográfica muito interessante. Nós começamos ontem... Onde é essa mostra? Ela está itinerante. Ontem nós fizemos aqui na Secretaria de Saúde, na Escola de Saúde Pública também, que são banners com fotos de famílias doadoras e pessoas que receberam órgãos ou pessoas que estão na fila aguardando por órgãos, né? Então, ontem a gente teve aqui um rapaz que ele recebeu um rim e hoje ele é um atleta, né? Ele faz maratona, ontem ele estava aqui com todas as medalhas que ele tem. Então, assim, você transforma a vida de uma pessoa que está numa máquina de hemodiálise, que não pode beber água, que não pode comer sal, que tem um monte de não pode, né, para uma libertação, para devolver ele para a vida produtiva, né, para a vida social. Então, esse ano a gente vai fazer essas mostras fotográficas, tem no Vaca Brava, não, Vaca Brava não, acho que é no Areião, e nós vamos ter também no HGG, no dia 28, nós vamos ter uma homenagem também no dia 27, nós vamos homenagear as famílias doadoras todos os anos. Vamos fazer um encontro de comissões intra-hospitalares no CRE. Essa programação toda é extensa, extensa. Difícil você ter tudo na cabeça. Quem quiser saber, no site da Secretaria Estadual de Saúde vai ter. Está então, disponível. É saude.gov.br, é o site da Secretaria da Saúde. Se você colocar /transplantes, aí você acessa toda a página da Central de Transplantes, que tem todas as nossas atividades, os nossos formulários, né? Quem trabalha, as ações que a gente desenvolve, né? Lili. Eu queria te perguntar, eu tive uma vivência muito grande em área hospitalar e realmente percebi o quanto muda, principalmente o transplante do rim, o que isso faz na vida do indivíduo que não bebe água há 10, 15 anos. Então, quando ele sai da cirurgia, que dali a pouco ele já pode beber, ele está nascendo de novo. E também tenho visto muita coisa das pessoas transplantadas de coração em São Paulo, Rio de Janeiro, que fazem maratonas, que vão para as Olimpíadas. Existe uma categoria para isso já, parece que nos Estados Unidos. Eu vi várias pessoas, e li sobre essa notícia. Simone, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar para a população
Até por essa vivência, eu não sendo da área da saúde, eu acho até mais importante porque eu não tenho a técnica, mas a gente tem o coração, não é? De ter a compaixão pelo outro lá e querer dar uma vida melhor, dar um sentido melhor para a vida da pessoa que está ali internada. Qual é a campanha de capacitação que vocês fazem para quem vai falar com a família naquela hora terrível? Então, a central de transplante ou a organização de procura de órgãos ou a CIDOTS, a gente faz treinamento anual. Então, assim, as CIDOTS são as comissões intra-hospitalares de transplante, de captação de órgãos e tecidos. Então, um hospital com um perfil de mais de 80 leitos, né, a partir de 200 mortes por ano. Então, assim, tem níveis de CIDOT, níveis de OPO. Então, essas pessoas, obrigatoriamente, elas passam por uma capacitação. Parte da diretriz do SUS é que a gente forme os profissionais que nela vão trabalhar. Então, anualmente a gente faz. Esse ano nós vamos fazer o primeiro encontro de CIDOTs, porque nós temos 8 que estão bem atuantes no estado, né? E para que elas possam trocar experiências, fazer atualizações, né? E a gente sempre divulga tudo o que a gente tem, né? Tem parcerias com o Einstein, com o Sírio-Libanês, o Ministério da Saúde, que sempre oferece alguma coisa. Isso é um curso que dura uma semana, que é um curso... como é que é, por exemplo, eu quero me tornar... como é que é feito a inscrição para você participar de um programa como esse? Qualquer cidadão pode ser ou tem que ser... Não, ele tem que ser vinculado à unidade hospitalar. Ah, tá. Ou funcionário da central de transplante, servidor tem que ter um mínimo da central de conhecimento, né? Tem que ser da área da saúde. Não precisa ser necessariamente um psicólogo ou um médico, né? Ele tem que ser da saúde. A gente tem trabalhado com quem faz a entrevista familiar. Hoje nós temos uma equipe muito boa de enfermeiras e psicólogas, né? Nós temos 7 psicólogas que atuam nessa hora de fazer a entrevista familiar após o médico da UTI ter comunicado o óbito, né, do familiar. Pois é, e como que funciona esses bastidores? Vocês funcionam, tem uma equipe que funciona 24 horas? Porque esse óbito pode vir a qualquer momento. Qualquer hora, eu preciso falar assim, tudo que é da área do transplante é tudo regido pela Lei 9434 de 2006, é uma lei federal, e pela Portaria 2600 de 2009. Tem outras portarias depois, mas a 2600 é que nos orienta em todas as ações. Então, ali está definido que as centrais precisam funcionar 24 horas. Né? Existe equipe de plantão, né? A gente, agora, neste momento, tem 3 pessoas lá na central. E qual é a formação dessas 3 pessoas que estão lá agora? É um médico, um psicólogo? Não, neste momento nós temos um psicólogo, uma enfermeira e uma plantonista da área de distribuição de órgãos, que essa aí pode ser enfermeira, pode ser... Eu tenho advogado, eu tenho multiprofissionais que são pessoas que são servidores da saúde, né? Ou que sejam servidores do Estado. Quem comunica vocês, então, que tem uma pessoa que é potencialmente um doador de órgãos, são os hospitais que são conveniados? Todo hospital ele pode ser um hospital notificante. A declaração de morte encefálica, ela é um direito do paciente, entendeu? Independente da doação, né? Se ela entra lá com um coma, ela tem que ter uma causa estabelecida para esse coma. E se ela, com o tempo, não reage, ela não volta, ela está em Glasgow 7, vai caindo para Glasgow 3, então a equipe fala, vamos abrir, o médico fala, vamos abrir o protocolo de morte encefálica. São os níveis de consciência e resposta que o corpo emite. Seria o famoso desligar os aparelhos? Não, ainda não. A morte cerebral. Aí, o protocolo de morte encefálica, ele é definido por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, nacional, né? Perdão, só te interromper, isso segue padrões internacionais também, sim, né? Sim. Perfeito. O Brasil é respeitadíssimo nessa área, é um dos países mais rigorosos com o fechamento de protocolo de morte encefálica. Então, neste protocolo, ele precisa de um médico neurologista que pode abrir ou fazer o segundo exame, 6 horas depois, e aí depende da idade também da pessoa. Um outro médico repete uma série de exames.
tudo tem que dar que não há resposta. Né? Então, são realizados vários exames que vão testar os reflexos da nossa parte encefálica. Então, se não há nenhuma resposta de estímulos para a parte encefálica, seja a parte visual, auditiva, estímulos de dor, né, reflexo, aí também faz o terceiro exame, que é um exame complementar, que ele é gráfico, né? Então, a gente usa usualmente aqui em Goiás o Doppler e o eletroencefalograma, que vai mostrar a total falta de alimento para o cérebro. Então, ou não chega o sangue ou não tem atividade elétrica, né? Aí você conclui que aquela pessoa está morta. Então, a cabeça dela, o cérebro, não tem volta. É uma parada irreversível das funções cerebrais. Aí vem a etapa da doação em si. Aí, nessa hora, é a hora do óbito. Vamos falar disso depois do intervalo, que já foi o primeiro bloco, e a gente volta falando do óbito, então. Falamos hoje sobre doação de órgãos, a campanha Setembro Verde, que tem como convidada especial Simone Scaff Abdala. Ela é que é uma das responsáveis pela Central de Doação de Órgãos aqui da Secretaria Estadual de Saúde. Voltamos em instantes. Roda de entrevista desta noite conversa sobre doação de órgãos. Este mês que está acontecendo a campanha Setembro Verde, que justamente sobre doação de órgãos, e a nossa convidada especial é a Simone Scaff Abdala. Ela que é uma das responsáveis pela campanha aqui em Goiás. No bloco anterior, ela explicou bem didaticamente, né, os procedimentos, todos os protocolos que são seguidos, até que vem o óbito e vem a etapa pode doar. Isso. Então, o médico da UTI, que é o responsável pelo paciente, né, vai comunicar a essa família que, então, infelizmente, aquela pessoa não vai mais voltar com vida. E o que é difícil para a família entender é como que alguém que está morto continua com o coração batendo, né? Então, assim, após fechado o diagnóstico, se a pessoa retirar o suporte médico, em poucas horas vai parar todos os órgãos, todos os demais órgãos. Então, se a família entra para despedir uma última vez, é tudo mantido com o suporte, né, de adrenalina, nora, o soro, antibiótico, alimento, até que a gente possa fazer essa entrevista com a família. Se a família, que é um momento de dor muito grande, pedir um tempo para pensar que ela precisa refletir, é uma decisão que até na hora de abrir a família pode voltar atrás, mas depois que doou não tem como voltar atrás. Então a gente trabalha para que não exista conflito entre a família. Se existir conflito entre a família, o pai quer doar, a mãe não quer, não fazemos essa... não forçamos a barra, né? Porque a gente, acima de tudo, quer que essa pessoa tenha ajuda na hora do momento de dor, né? Essa é a primeira intenção do agente na saúde, né? E aí, após, se a família for não doadora, a lei 1840, a mesma que fala do diagnóstico de morte encefálica, ela ampara o médico para a retirada do suporte medicamentoso. Por quê? A pessoa não está morta? Se ela está morta e o médico mantém ela no leito de UTI, ela está ocupando um leito de alguém que está precisando, não vai ser mais pago nem pelo SUS, nem por ninguém, nem pelo plano de saúde, nada. E ela está segurando um cadáver ali, né? Queria te perguntar, Simone, como é que avalia a qualidade dos seus órgãos? Por exemplo, eu tenho vontade de doar tudo meu. Mas eu não sei se tudo está aproveitado, assim, se pode ser bom. A gente fala isso porque, né, vai ficando mais velho. Esse amor e essa alegria sua, Tem como doar isso, Simone? Essa alegria contagiante Não, eu acho dela? assim, eu já falei na minha casa. Isso ela deixa aqui e eu para já quem falei na minha viveu com casa, sabe, ela, Honora? né? Eu falei assim, eu quero doar tudo, que estiver aproveitando aqui, pode doar. Leva tudo. Né? Porque tem a pele, a gente é meio fofinha, pode aproveitar muita coisa aqui. Mas, falando sério, não é nem, eu acho que a gente não deve fazer desse momento um momento nem triste, nem trágico para ninguém. Exatamente. Porque nós já estamos sofrendo demais com tanta coisa, mas sim de falar da vida a outras pessoas que possam ter chance. Isso. E eu acho que é isso que a experiência de dentro de um hospital me ajudou, sabe, Honora? É você poder levar um alento ali na hora de um desespero. Isso. E isso a gente Esse consegue. é o nosso primeiro não objetivo, Simone? né? Mas eu queria Acolher falar, essa realmente, como é família. que, sabe, se a pessoa tá boa, seu coração tá bom, como é que resolve isso? E eu
posso complementar? Fique à vontade. Se tem um limite de idade para ser doador também, se a pessoa também tem alguma E enfermidade. complementando, de idade para determinados órgãos também, né? Isso, Porque tem órgãos que parece que envelhecem. Isso, todos os nossos órgãos envelhecem, né? Então, por exemplo, córnea pode ser doada de pessoas de 2 anos a 80 anos. Pode ser captado. A córnea pode ser captado por morte de coração parado. Até 6 horas após o horário do óbito, caso não seja mantido em refrigerador o corpo, né? Então, após essa morte, a gente ainda tem esse tempo para entrevistar a família e pode doar a córnea. Goiás não capta pele, não capta ossos. São poucos os bancos de múltiplos tecidos, né? Que tem no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não é uma coisa muito comum. É muito complexa, né? Agora, todos os órgãos, eles têm as especificidades, seja da idade, né? Então, o rim, como é um órgão que mais tem gente esperando pelo rim, hoje eles têm um critério super expandido de até 99 anos. Mas até então era o limítrofe era em torno de 60, né? Mas hoje a gente tem outros recursos que podem ajudar a qualidade do rim. Então, assim, existem os critérios técnicos definidos por lei, de condição mínima de critérios daquele órgão, né? E então, por exemplo, quando são órgãos mais nobres, né, como coração, pulmão, fígado, a equipe que, por exemplo, aqui vem de fora, né, vem de São Paulo, vem de Brasília, vem captar aqui. Geralmente a que transplanta lá é a que capta aqui, porque ele vem avaliar em loco. Antes a gente manda todos os exames que eles pedem, né? As gasometrias, medidas, os raios-x, tem uma série, tudo é muito médico, é muito Você falou uma clínico, coisa que ficou uma dúvida para mim particularmente. Então, uma pessoa veio a óbito aqui em Goiânia, a família resolve doar as córneas. Todos os órgãos. Todos os órgãos. Aí eles são retirados aqui em Goiânia, mas pode ser que vá para uma pessoa em São Paulo, outra em Sergipe, outra no Amazonas. A fila dos receptores, a fila é um cadastro técnico único, mas ela é priorizada e é justo que seja de acordo com a região em que há aquelas equipes que fazem aquele transplante, né? Então, aqui no momento, os nossos rins, eles só vão para fora se a gente não houver nenhum receptor selecionado ou ranqueado aqui no estado, ou se a gente não tiver condições do hospital ou a equipe está indisponível por algum motivo. Por exemplo, nesta semana, quase todas as equipes de córnea estão num congresso. É um congresso mundial, então pouquíssimas equipes aqui. Então é uma semana que quase não está acontecendo os transplantes. Nós temos as córneas para ofertar, mas não temos a equipe para fazer. E uma coisa também que eu estava pensando no que o Enzo falou. Só um minutinho. O tempo de validade da retirada para colocar. Isso, tem o tempo de isquemia, né? Depende de órgão para órgão? Depende também. Então, por exemplo, córnea a gente tem até 14 dias, ela é um tecido, né? Fica preservado no líquido adequado. Todos os órgãos, eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho. Ok. Após a família ter sido comunicada, se ela é uma doadora, ela vai ser orientada sobre todo o processo, como vai acontecer. Esse processo ele pode levar entre a família assinar o termo e haver a captação dos órgãos até 24 horas. A gente tenta que seja o mais curto possível, mas após isso a gente vai colher o sangue, vai rodar a sorologia, porque existem contraindicações, como HIV, HTLV, são contraindicações absolutas. Outras são relativas. E tem também o HLA, principalmente para rim, pâncreas e coração, que são os cruzamentos que vão indicar para a gente se aquela pessoa tem uma maior chance de se adaptar, menor rejeição, né? Então, assim, ele é bem complexo. O transplante é um tratamento de altíssima complexidade. E Goiás está preparado hoje para fazer transplantes de quais órgãos? No momento, quais de são realizados aqui? Rim, córneas. Coração, a gente fez alguns no ano passado. A gente ainda tem um paciente inscrito na Santa Casa, né? Mas nesses últimos doadores ele não tem sido ranqueado. E o Estado tem investido muito junto ao HGG para que ele seja o nosso hospital transplantador. Então, está em fase de credenciamento para fígado e coração.
Aí o que acontece? Então captou aqui, mas aqui a gente não transplanta coração, a gente não transplanta fígado, né? Bom, transplanta coração, não transplanta fígado, não transplanta pulmão, pâncreas. Então, a gente oferta para a Central Nacional. Todos os estados têm uma central estadual e a gente tem uma central nacional. Aí ela vai nessa lista única, vai por macro-regiões e vai fazer a oferta daquele rim específico, daquele coração específico, ou daquele pulmão, com todas as características peculiares dele para determinados doadores. Então, nesse caso, se nós não fazemos ainda o transplante de pulmão, quem necessita de pulmão, que é aqui do nosso estado, fica prejudicado. Aí porque esse pulmão vai para outra pessoa de outro estado. Mas ele também vai, porque como não faz aqui, e a gente precisa que ele tenha uma equipe credenciada pelo Ministério da Saúde, habilitada, para inscrevê-lo na fila. Não é qualquer equipe que vai inscrever o paciente. Ele também tem que ter os critérios que vão dizer que o tratamento para ele, que o último recurso é o transplante. Porque o transplante não é cura. Ele é um tratamento. A pessoa continua depois tendo que seguir cuidados de alimentação, continua fazendo uso de medicação, os imunossupressores, que são caríssimos e que é o SUS o único do mundo que paga tudo a vida inteira da pessoa no tratamento. Pobre ou rico, remediado. A pessoa não dá conta de comprar. É muito caro. Quer dizer, isso é um lado interessante do SUS, o Sistema Único de Saúde, tão combatido e que nós temos muitas coisas. Eu sou uma defensora apaixonada do SUS e eu acho que ele tem tudo para dar certo. Ele precisa de boa gestão, né? Tomara que não destruam, né, Lili? Não, e eu acho interessante, eu estava lendo uma questão sobre do transplante, é que o Brasil avançou muito, a gente conversou isso nos bastidores, né? Que o Brasil avançou bastante, depois de uma lei assinada até pelo nosso presidente atual aí, o Temer, com a questão da infraestrutura para se pegar os órgãos. A logística, principalmente na região sudeste. Infelizmente, né, Simone, está muito baseado Rio, São Paulo, com raras exceções, o sul. Mas o Nordeste não tem nenhuma central ainda, com raríssimas exceções, do caso só o Ceará, que tem lá, parece que é uma só. Mas o que eu acho interessante também nisso tudo é que nós ainda estamos caminhando a passos pequenos, mas fizemos uma grande evolução, estamos com quase 14% de aproveitamento nisso tudo. Mas, Simone, e o SUS eu também sou defensora dele, eu participo, eu acho que a demanda é muito maior e o desvio do dinheiro é muito grande, não chega a todo mundo. Mas o SUS é maravilhoso e só existe no Brasil o SUS. É o maior plano de saúde do mundo, não existe outro lugar. Mas como é que aqui em Goiânia a gente poderia melhorar a educação e cultura das pessoas para doarem com maior facilidade? Porque existe um impedimento também religioso, às vezes. Simone, eu sei que é uma resposta longa e já está na hora da gente ir para o intervalo. Você responde daqui a pouquinho? Ok. Tá, voltamos em instantes, então. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidada especial a psicóloga Simone Scaff Abdala. Ela que é uma das responsáveis pela campanha Setembro Verde, que trata da doação de órgãos aqui em Goiás, uma campanha nacional. No bloco anterior, a Lili fez uma pergunta sobre a questão da religião, como são as religiões em relação à doação e como fazer para abrir a cabeça das pessoas. Justamente, é isso. Aceitar a doação. Aceitar. Então, a questão religiosa, segundo as nossas estatísticas, né, porque a gente tem tudo muito registrado, e o nosso levantamento, a recusa por questão religiosa, ela é mínima, A nossa recusa maior é por desconhecimento da vontade do familiar, ou pela logística, que inclusive essa parte da logística dos voos para Goiânia é muito ruim, e a gente conta muito com a malha aérea, principalmente a malha aérea comercial. A TAM, a Gol, a Azul são parceiríssimas do transplante. Eles fazem sem custo. Sem custo nenhum. Transportam a equipe, transportam as caixas com os órgãos, transportam as caixas de volta, né? E assim, sempre tudo com muito cuidado, né? Então é uma parceria super
positiva para nós, e aí a FAB veio justamente para ajudar naqueles órgãos que têm um tempo de isquemia, que eu não respondi para você aquela hora, mais curto. Então, o coração ele tem 4 horas entre ser captado e ser implantado. Então, quando o médico captou aqui, o coração está lindão, fechou, vem o corpo de bombeiros, nos ajuda a chegar com eles no aeroporto. Polícia Militar também são grandes parceiros da gente. E aí, a hora que a pessoa está entrando no avião aqui, a equipe dele está abrindo o peito do receptor lá. Porque é o tempo dele chegar e chegar de helicóptero lá e correr com esse coração. Né? Então, o fígado se transplanta com cerca de 8 horas, né? O pâncreas cerca de 6 horas. Quanto menor o tempo em que o órgão ficar mantido no líquido e no gelo, melhor as condições das células, menos as células vão morrendo. Né? O rim ele pode chegar a 24, 36 horas de isquemia fria. Né? E aqui em Goiás a gente tem conseguido usar estamos adquirindo uma outra máquina, está em processo aí de licitação, que é uma bomba que ela faz uma imitação do corpo humano. Então você encaixa o rim ali e passa um líquido de perfusão que faz até essa coisa pulsátil do nosso corpo, sabe? E aí esse rim fica com uma qualidade muito boa, quase como se fosse um rim de doador vivo. Então, a questão religiosa não tem sido um empecilho, porque as religiões não são contra a doação. Porque a doação é um ato de amor, é um ato de caridade, é um ato de desprendimento. Em um momento de dor, ela pode ajudar a dar um novo significado para aquela pessoa. Em Goiás, a gente tem muitos doadores jovens, muito jovens, 18 anos, 20 anos, 16 anos, 25 anos. Então, são pessoas que, a princípio, têm uns órgãos muito bons. Né? Não tiveram o desgaste da vida inteira. E aí, o que a gente pensa, e é o que a gente tem investido muito, a gente tem a nossa coordenadora Aline Ávila, e ela tem uma equipe, a equipe da Central é muito boa, né? A gente tem atuado muito nisso, a gente acredita que a gente vai mudar a cultura através do diálogo. Então, a gente conta com a ajuda da imprensa, né? A TV Brasil Central é sempre parceira também. Fazer até uma propaganda nossa aqui, né, me permite, eu acho que é um papel nosso da TV Brasil Central, uma TV estatal que abre espaço para outras discussões que as emissoras comerciais, geralmente, com todo respeito, né, não tem essa prática. Então, acho que isso é quase que uma obrigação nossa. Eu penso que é a gente trabalhando junto, né, porque é uma questão de saúde, é uma questão social. Né? Então, assim, quem conhece alguém que precisa de um órgão, sabe que essa pessoa sofre. Né? Então, eu vejo que a forma da gente mudar é levando informação. Então, assim, eu e todos nós da Central, a gente explica inúmeras vezes por dia o que é, como é, sem nos cansarmos, porque essa é a nossa função. Agora, quando a equipe da Central, aborda as famílias que estão vivendo aquele luto, e muitas vezes de uma morte inesperada, muitos casos de acidente, vocês encontram essa resistência pelo fato de a pessoa que está morrendo, não ter conversado com a família sobre a morte? Ainda é um tabu falar sobre a morte? Vocês enfrentam essa dificuldade? Gente, ou é porque as famílias falam assim, não, ele disse que ele não queria, o indivíduo não queria que doasse o órgão, ou é porque ele desconhece a vontade? E às vezes, quando desconhece a vontade e diz às vezes assim, não, ele disse que não queria doar, porque é uma forma de não ficar insistindo muito. A gente dá um tempo, a gente respeita. Tem famílias que falam assim, não, nós vamos pensar, nos procurem amanhã de manhã. E aí, no outro dia, a gente volta e, né? Mas é uma abordagem bem complicada. Elas são muito treinadas, né? A gente tem treinamentos de comunicação de má notícia, né? Comunicação de notícias críticas. Então, assim, são pessoas que têm técnicas desenvolvidas para fazer isso. E o principal é que é um direito da pessoa poder doar. E a gente não sabe que isso é um direito. E é importante falar, né, eu falei agora há pouco, não citei no início, que a sua formação é psicóloga, né? E dentre as suas várias especializações está aqui processo de doação e transplante de órgãos. O psicólogo é fundamental nesse momento, né, de conversar com a família. Pô, a família está perdendo um ente querido lá e vem um grupo de pessoas pedir para doar parte desse ente. Então, a função primeiro do psicólogo que trabalha em um hospital é essa, né? Visa diminuir o sofrimento e a dor naquele momento ali.
Então, a gente visa primeiro o acolhimento dessa família. E aí a gente entra com todas as informações, né, dizendo do que pode acontecer com aquele momento ali. Então, assim, pode ser psicólogo, pode ser enfermeiro. É bacana que seja psicólogo, mas a gente precisa muito do apoio do hospital. Esse é um dos motivos de recusa que a gente tem. Ah, quando entrou aqui não me deram notícia, eu não sabia de nada, agora que ele morreu, vocês estão vindo atrás. Né? Então, vem nos boletins, né? Estável, de uma hora para outra morre, né? Então, assim... Aquele contato que era impessoal se torna pessoal, às vezes até demais para a família, né? Agora, a central de transplante ou a OPO só chega nessa família após a comunicação do óbito. Antes, não. Aí esse seria um trabalho da CIDOT. Acolher essa família, acompanhar essa família, mantê-la informada sobre todas as etapas do protocolo de morte encefálica. Se a família quiser, ela pode pedir um médico da confiança dela para acompanhar os exames, né? Ela pode pedir para ver tudo. Então, assim, uma das coisas que o transplante precisa prezar, e assim, é evidente, é a transparência do sistema e a rastreabilidade dos órgãos. Então, todos os órgãos que são doados e são transplantados, a gente tem que saber por onde eles andam nos próximos 20 anos. Então, eu queria te perguntar uma coisa sobre isso. A gente vê, às vezes, em reportagem de televisão, a família que doou, que quer conhecer quem está o coração ou os olhos daquela pessoa. Como é que vocês administram isso? Eu vejo muito na televisão. Eu não sei se aqui em Goiânia acontece casos assim. Então, há uma recomendação do Ministério da Saúde para que essa prática seja evitada. Por quê? Porque, primeiro, que a gente não tem um suporte no SUS para depois ficar acompanhando essa família enlutada. Pode ser que essa família tenha não resolvido esse luto. Entendi. Então, aquilo que aparece na televisão é bacana, mas nem todos os casos são assim. Né? Então, por exemplo, se tem uma família que o cara era muito rico, recebeu um órgão que ele fica sabendo de quem é, e aquela família é muito humilde, ele pode se achar na obrigação de ter que ajudar aquela família. Implica outras coisas. Implicam outras coisas. Ele não tem obrigação. Aquela família doou, está doado. A gente doa roupa usada, a gente não vai atrás para saber quem é. A gente doa comida, a gente não vai atrás para saber quem comeu. Então, assim, é claro que é uma parte de uma pessoa muito amada, mas foi feito no altruísmo, foi feito para fazer o bem. Essa relação é complicada. E existe também aquela pessoa que pode ter doado, é humilde, e o contrário, né? Começar a pedir dinheiro. Chantagear, né? Ou pessoas que começam a transferir, né? Nossa, eu conheci, então eu acho que o coração do meu filho está ali, aquele ali é meu filho também. Aí quer passar feriado, quer passar tudo junto. Então, assim, no Brasil não é uma prática recomendada. E quando a gente faz a orientação para doação, isso fica muito claro. Você assinou algum documento para isso? Assina. É tudo assinadíssimo, documentadíssimo. Uma outra situação também que a gente comentou, foi você que falou para mim, Honora, que o RG hoje foi você. Porque até o ano de 2000 na carteira de identidade da gente, no carteira de motorista, vinha que a gente poderia ser doador. Isso. Era ou não, né? Era o sistema de doação presumida. Doador oficial de E hoje a doação ela é consentida pela família. Por que tirou isso da carteira de identidade? E a nossa pergunta, né, Lili, é se depois disso teve mais avanços, apareceram mais doadores. Por que as pessoas... Porque era muito comum as pessoas dizendo assim, não, se acontecer um acidente e olhar lá no meu documento que eu sou doador, essa minha morte pode ser apressada. Podem me matar para poder pegar o óbito. Vamos de novo ao cinema, né? Teoria da conspiração, né? Essa cultura de não confiar, de achar do jeitinho do brasileiro, da corrupção. O brasileiro tem muita pouca informação tem pouco acesso às informações corretas. A massa de trabalhadores que sai de casa às 4 da manhã e pega ônibus e vai trabalhar e volta, chega em casa às 8 horas da noite, vai arrumar janta. Esse pessoal, gente, eles não têm tempo de ler jornal, de ficar lendo. Quantos que não sabem nem ler? Então, assim, chega muito o que eu ouvi dizer.
um caso, outro No caso. tempo de mídia social, né? Efeito Né? manada. Mas isso é agora, né? Agora Lá de não 2000, tinha né? tanta O intensidade. WhatsApp. Então, a intenção de quem fez esse projeto de lei foi interessante, mas fez um efeito meio que reverso. As pessoas tiveram medo e começaram a pedir para ser não doadora, com esse medo aí. Agora, gente, a morte, para ser doador de órgãos sólidos, que a gente fala, tem que ser morte encefálica, não serve outra morte. Só serve se o coração, se o cérebro parar. Dentro de uma unidade hospitalar em que os demais órgãos possam ter manutenção adequada. Porque quando o cérebro para, o nosso corpo tem uma série de reações. A nossa temperatura cai, né, uma série de hormônios são liberados, outros param de ser liberados, e aquilo ali deteriora os órgãos. Então, precisa ser dentro de um hospital que tem um recurso bacana, que tem UTI, que tem respirador. Não é em qualquer lugar. Então, às vezes a pessoa liga assim para a gente, eu moro aqui na fazenda tal e eu quero doar meus órgãos, como é que eu faço? Bom, então dependendo do lugar, ela tem que estar próxima a uma unidade hospitalar que tenha Recurso, né? o recurso, infelizmente ainda, né? Perfeito. Vamos então para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco, conversando sobre doação de órgãos com Simone Scaff Abdala. Ela que é responsável pela campanha Setembro Verde em Goiás. Voltamos em instantes. Voltamos então para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que trata sobre doação de órgãos, campanha Setembro Verde, e que tem como convidada especial a psicóloga Simone Scaff Abdala, uma das responsáveis pela campanha aqui em Goiás. Ela que é coordenadora de distribuição de órgãos e tecidos da Central de Transplantes da Secretaria Estadual de Saúde. Isso. Simone, pergunta que veio da nossa produção, da Norma, uma preocupação. O fura-fila, numa linguagem bem popular, existe algum risco de quem tem dinheiro e não tem a mínima ética querer furar fila? Então, só se houver uma equipe muito grande de gente sem muita ética, mas todo órgão, ele é distribuído pela Central de Transplantes. Essa é uma atribuição exclusiva de Central de Transplantes. Então, assim, a fila está lá. Para cada doador, a gente gera um ranking. Então, os pacientes saem em listagem. Obrigatoriamente, a gente tem que ofertar seguindo a lista. O médico pode dizer, não, este órgão não aceito para este paciente pelos critérios clínicos, tal, tal e tal. Ele tem que me mandar uma recusa por escrito. Às vezes alguém pode falar assim, aí eu sigo para o próximo, até que eu distribuo aquele órgão. Todos aqueles que não foram distribuídos antes do quinto, eu distribuí para o quinto, todos eu tenho que ter um motivo de recusa. Existem os casos de priorização. Para qualquer órgão transplantável, existe a priorização prevista em lei. Quem quiser ler um pouquinho, entender um pouquinho mais, pode entrar na portaria 2600, lá tem tudo elencado. Onde acha essa portaria? Site, coloca lá, portaria 2600, Ministério da Saúde, vai aparecer falando todos os critérios. Então, córnea, tem 5 critérios para você, o médico solicitar que aquele paciente seja priorizado. Ele não é fura-fila, ele é priorizado. E quando ele é priorizado, no transplante o médico, ele fala assim, houve uma perfuração da córnea. Então, ele precisa de uma outra córnea urgente. Ele vai retirar aquele botão do receptor, vai mandar para um exame anatomopatológico, esse resultado chega para nós, confirmando aquela hipótese do médico. Então, é bem controlado. E quem distribui somos nós. Tudo que a gente faz no sistema, nós somos servidores públicos. Né? Eu vou trabalhar 30 anos ou mais, né? Antes de me aposentar. Um perigo. Agora está um perigo, né? E tudo que a gente faz fica a nossa assinatura digital. E tudo tem que ser muito rastreado. Os então, mecanismos sim, de controle são muito grandes. Os né? mecanismos são grandes. E o usuário do sistema, quando ele é inscrito, ele recebe um número que seria uma identidade dele no transplante, o RGCT. Com esse número, ele acessa em qualquer computador, ele coloca lá o snt.saude.gov.gov
E ele consegue acompanhar se está sendo ofertado o órgão para ele, se foi recusado, se não foi, em que lugar que ele está na fila. Aqui em Goiás, a gente vai lançar agora, dia 27, os manuais que a gente fez do usuário. Então, já tem eletrônico na nossa página do transplante e nós estamos fazendo por meio físico. Todos aqueles que estão na fila ou que forem inscritos vão receber da Central de Transplante o manual do usuário, de córnea, de rim, e o de coração está por meio eletrônico, para que ele possa ter todo o conhecimento do que acontece, como que é ofertado para ele, quais são os critérios, qual é o status dele na fila. Ele pode estar ativo, ele pode estar semiativo se os exames dele não estiverem prontos. Então, se ele estiver semiativo, não vai ser ofertado o órgão para ele. Né? Então, tem uma série de critérios. Eu acho muito difícil furar a fila, viu? Eu acho que não existe isso, não. Chance, né? Não. A senhora falou aí sobre a questão da doação dos transplantes de córnea, que esse ano já teve um número, bateu o recorde, né? Esse ano a gente já teve quanto? 886, né? A gente fez 886 captações, Pois é. né? de córneas. E as pessoas que doaram essas córneas, E a elas gente não transplantou doaram 620. Elas não doaram outros órgãos? Por que não tem esse mesmo número, por exemplo, que tem uma fila muito grande aí de pessoas na fila de espera pelos rins? Pelo tipo de morte. Ah, tem algum tipo de morte que só dá para tirar a Então, córnea? quando há morte por parada cardiorrespiratória, a gente tem um prazo após o óbito de 6 horas, se ele tiver um ambiente natural, e até 12 se ele tiver em câmara fria. Então, a gente tem essa possibilidade dentro da unidade hospitalar, a gente tem no IML, a gente tem no SVO. Então, tem enucleadores dos bancos de olhos dentro desses lugares que fazem essa entrevista com a família lá. Então, o número fica maior. Queria te perguntar uma coisa. Eu, se sou uma pessoa que estou na fila para receber um coração ou um rim, como é que a família fica muito aflita? Chegou, como é que ligam para vocês? Como é que é esse controle da família que está na lista de espera? Tem um site para acompanhar, por Então, exemplo? é isso que eu falei. Ele recebe o número do RGCT, ele acessa o site do Ministério da Saúde. RGCT é o quê? É o Registro Geral do Cadastro Técnico. Aí eles não ligam para vocês aqui em Goiânia, assim? Ou Ligam muito e a gente ensina todas as vezes. Agora a gente vai mandar no manualzinho, né? E e-mail eletrônico também tem, porque a gente quer que ele acompanhe. A gente Demora quer muito, que doutora ele... Simone? Olha, Goiás deu um salto tão grande e a gente está muito realizado. Acho que a gente precisa falar, né? Que Você podia esse até ano repetir esses números que nós fizemos, até para sintetizar como está o trabalho de vocês. nós captamos esse ano 886 córneas. Entre essas, algumas não têm uma qualidade muito boa, então elas são mais para curativo ou urgência, e algumas são impróprias por sorologia positiva. Então, quando tem sorologia positiva para hepatites e algumas coisas, não se usa o tecido. Claro. A gente não vai colocar em risco alguém que está precisando de ficar bem, Claro. né? E a gente já transplantou esse ano 620 córneas. Ao mesmo tempo que a gente transplantou 90 córneas em agosto, nós tivemos 75 novas inscrições. Ora, Então, do ano passado para cá, a gente tinha quase 700 inscritos para córnea, há um ano atrás, e hoje nós estamos com 358. Então, nós conseguimos sair de uma fila de espera de 9 meses, um ano, para 3 meses. E a gente quer zerar, nossa meta é zerar essa fila. Mas é possível? Tem como zerar? O zerar não vai por conta disso, né? Eu transplanto 90 e inscrevem 70. Mas eu tenho a córnea para ofertar muito rápido, né? coração. O coração em Goiás, a gente tem 6 pessoas que estão inscritas na fila. Alguns estavam vinculados à equipe que era do Lúcio Ribeiro, que foi descredenciada, né? Acabou o credenciamento. Esses nós estamos encaminhando para outro centro transplantador. Claro. Né? O paciente, o usuário da fila, ele pode mudar de equipe a qualquer hora, ele pode mudar de estado a qualquer hora. É dele, a saúde é dele, a individualidade dele. Imagina a agonia da família, né? Do coração. Nossa. Então, porque o paciente do coração, ele sofre muito, ele não consegue andar muito, ele fica acamado, ele não tem fôlego, né? Então, assim, mobilidade reduzida. se a gente tem um coração funcionando, né, e a gente não vai mais fazer uso dele, por que não doar?
né? Agora, tem um outro tipo de doação que eu acho que nós poderíamos falar, que é a questão da medula óssea, que a pessoa pode doar enquanto é vivo e tem que fazer todo um teste de competitividade. Como que Goiás também está nessa questão da medula óssea? Em Goiás, a gente tem credenciado o Hospital Araújo Jorge e agora a gente fez o credenciamento do Hospital Jardim América. Mas ele não começou ainda, porque ele está precisando acabar uma habilitação de uns leitos lá com o SUS, mas ele está credenciado. Nós tivemos esse ano 26 transplantes, porque Goiás a gente só faz o autólogo e o halogênico aparentado. O não aparentado tem que ir para outro estado. Traduz isso aí, essa sopinha de letrinha. São a compatibilidade da córnea, né, da medula entre a pessoa que ela pode colher antes, fazer o tratamento e fazer um retransplante, o autólogo, ou quando é de um aparentado, que tem a compatibilidade, então ela pode doar. Agora, quando é de um não aparentado, ela precisa de cuidados maiores. Aí ela acaba indo para um centro transplantador melhor. Então, ainda é pouco. Tem o transplante, tem a doação de sangue também. É importantíssimo, né? Que é importante. Tá sempre em falta, né? E tinham me feito uma outra pergunta. E a questão da medula, como que é a procura para fazer o teste? Quem é que pode se habilitar para ser um doador de medula óssea? Qualquer pessoa. Procura o Hemocentro. Hemocentro. O Hemocentro. O Hemocentro hoje faz as nossas sorologias todas, um grande parceiro também. O transplante ele é tão complexo e tão grande que ele precisa de parceiros, né? Ele é uma rede, né? Então, a gente precisa de um laboratório específico, que é o HLA-GIN, que atende Centro-Oeste. E assim, eu fiquei pensando uma coisa interessante aqui, eu sei que a gente está no final, né? Mas dá para falar? Temos 5 minutos. A questão do transplante da pele. Eu tenho uma grande amiga, por um acaso eu trabalho com ela, que é a Cristina, que você conhece, que hoje é vereadora em Goiânia. Eu tenho o maior orgulho da pessoa que ela é, da história de vida. Ela é e ela muito sempre especial. faz muitas palestras sobre a questão da queimadura. Hoje nós temos uma unidade fantástica, que é o GOL, que é super humanizado o tratamento. Mas lá cuida do queimado, mas não faz o transplante da pele. Que um dia a vereadora, a doutora Cristina, me falou que a pele de rã é caríssima, tinha a pele de porco também, que você pode tentar adaptar, mas que hoje você faz o transplante da pele. Só que é dificílimo. Por que isso? Existem poucos bancos que conseguem processar a pele. A pele ela é muito extensa, mas os critérios dela são muito rigorosos. A pessoa não pode ter feito tatuagem, não pode ser usuário de droga, não pode isso, não pode aquilo, porque é uma região muito vascularizada e ela tem um processamento muito complexo. A infecção é mais possível se for. A pessoa que vai receber, né, ela já está numa situação mais exposta, né? Então a gente tem bancos de pele maravilhosos no Sul e São Paulo. São Paulo. Curitiba e São Paulo. A Lili tocou nessa questão da pele. Aqui em Goiás, se eu estiver errado, me corrija, mas parece até incidência de câncer de pele, devido até à nossa luminosidade, é muito maior. É muito né? alto. Quer dizer, não seria o caso de trabalhar com isso também em Goiás? O transplante de pele, ele vem mais para casos de queimadura. Ah, tá. Não é. Né? Algumas coisas assim que ficam, às vezes, com uma extensão maior. É impressionante ver uma captação de pele. É uma coisa, assim, que eu fiquei encantada ao ver, assim, tanto o respeito que a equipe tem com o doador. A gente tem muito respeito, né, com o doador. É o maior órgão do né? corpo humano. Então, assim, as equipes de captação, elas têm muito respeito com o doador. É uma pessoa que vai ajudar 8 outras, pelo menos. E se houver doação de ossos e pele, aí ela ajuda muito mais. Os transplantes que a gente faz de implante de osso é doação de gente. Eu só preciso falar que Goiás, esse ano, esse semestre, ficou em primeiro lugar, né? Em número de transplantes de córnea por milhão de habitantes. Então, assim, é uma vitória, né? É muito terminando com a notícia também positiva, Enzo, olha, nos países melhores colocados no que se refere à doação de órgãos, a cada 4 famílias, uma nega a permissão. Entre os piores, a cada 4 famílias, 2 negam. Pelo grau de educação e de informação do nosso povo, nós podemos concluir, então, que o brasileiro que está nesse de 4 pessoas... Uma negar. Uma negar. Não, 2 negam, né?
Podemos dizer que estamos bem, então? Que a nossa cultura em relação a isso tem melhorado? Ou ainda temos que avançar muito ainda? Não, os nossos números estão muito ruins. Goiás tem uma média de uma taxa de 66% de recusa quando a gente faz a entrevista familiar. E os claro, estados de cada melhores... 3 entrevistas, duas recusas, 66%. Então, Goiás está um pouco acima da média até nacional. Bem acima da média, né? Então, assim, nos estados do Sul, eles têm uma recusa de 35%, a gente tem de 66%, 40%, né? Então, a gente precisa conversar mais, né? em casa sobre isso. Né, Lili? Falar mais sobre isso. Tirar as dúvidas, né? Entra nos sites Aprendi pra caramba aqui oficiais, hoje, leiam, né? Eu penso assim, outra coisa que eu sempre falo, a gente nunca sabe quando um de nós pode estar nessa fila. Com certeza, um próximo, né? Né? Lili, infelizmente, era um programa para a gente demais. ficar 2 horas, né? Eu quero agradecer a sua participação, a Lili Moreira, que é comentarista da Interativa FM. Hoje nós estamos só com FM, né? E a Honória Dietz, que é da Rádio Vinha FM. Agradeço as duas muito a participação de vocês, ter estado aqui com a gente. Imenso. E, Simone, 1 minuto para você dar o recado final, falar da campanha. Eu acho que colaborar mais um pouquinho aí com a gente. Gente, assim, o telefone da Central de Transplantes é 3201-6720 ou 6722. Ele funciona 24 horas por dia. Tem a nossa página, né, que está vinculada à página da Secretaria de Saúde. E assim, eu quero agradecer muito a todas as famílias doadoras, porque 27 de setembro, ele é o Dia Nacional da Família Doadora, do doador de órgãos. Então, assim, a gente sempre mantém um contato com essa família, a gente sempre faz homenagens, né? Então, assim, muita gratidão pelo gesto, né? E quero agradecer também, assim, um empenho especial, que eu não posso deixar de falar, do meu superintendente, Cleudes, né, o Cleudes Baré, do nosso superintendente Deusdete e do nosso secretário, que tem, assim, o Leonardo Vilela, ele tem dado muita força para o transplante, né? Então, eu acho que isso está permitindo alavancar no Estado. Ok, te agradeço mais uma vez e parabéns para todo mundo que trabalha com transplante de órgãos, está trabalhando com vida. Voltamos então na próxima semana, uma boa noite e até lá.